Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como a mística pode nos abrir novos caminhos, novas maneiras de a gente ler e entender a nossa Bíblia. Acompanha comigo. Mas antes de mais nada, um aviso. Olha, a mística é um conhecimento para poucos. E por que isso? Porque a mística, ela desafia ideias tradicionais do que a gente sempre compreendeu da Bíblia. Ela traz um grande desafio ali. E por isso também que a mística, ela foi muitas vezes proibida, censurada e perseguida através dos séculos. Eu quero te mostrar, então você vai entender nesse vídeo por que isso. Bem, então vamos lá, vamos começar pelo começo. Eu quero trazer aqui a interpretação que a mística dá logo para o começo da nossa Bíblia, e você vai ver que incrível como a mística entende de maneira totalmente diferente o que eu acredito até então você ter entendido sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1, abra aí a sua Bíblia em casa do coração ou então acompanhe aqui na tela. Eu vou colocar primeiro como aparece isso no original hebraico, são 3 palavrinhas hebraicas, mas fique sabendo que para você entrar no mundo da mística você não precisa saber nada de hebraico, mas eu vou colocar ali. E na tradução literal dessa passagem é o seguinte: no início criou Deus. Eu acho que assim está em todas as Bíblias, na minha Bíblia está assim, dá uma olhada aí na sua casa. É bem isso, está traduzindo correto o que está escrito em hebraico. No início criou Deus. Bem, você está percebendo aí que tem uma inversão, ou seja, da posição das palavrinhas. Deveria ser, a gente poderia pensar, que seria assim: no início Deus criou, né? O sujeito vem antes do verbo. Mas na Bíblia não está assim, o verbo está antes do sujeito, está assim, na Bíblia, de novo, está no início, criou Deus. E através dos séculos sempre foi entendido isso como uma inversão dos lugares das palavras, poética. Da mesma maneira como o nosso querido hino nacional brasileiro é assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E tem uma inversão do lugar das palavrinhas aí. Deveria ser: as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Mas, por uma razão poética, se mexeu aí na ordem. Então se entende que também na Bíblia, só por uma razão poética, o verbo está vindo antes do sujeito. No início, criou Deus. Só que aí vem a cabala, a mística, e dizendo: não, vocês estão errados. Tem uma razão muito especial para o verbo estar antes do sujeito. Porque na Bíblia, segundo os místicos, toda palavra, toda letrinha tem um significado aí a Bíblia. Nada é à toa na Bíblia. Então, vamos entender. Para entender isso, eu preciso trazer de volta aqui algo que foi objeto do vídeo passado, da semana passada. Se você quiser mais informações, vai lá no vídeo da semana passada, em que eu dediquei o vídeo a Sefirot, as esferas celestiais. E para a gente entender o nosso tema desse vídeo aqui, eu só quero trazer alguns elementos sobre essas Sefirot. Essas Sefirot, elas que vem do mundo da mística, elas são esferas celestiais ou números celestiais que querem representar a nossa divindade. E você vê, eu quero trazer aqui, veja aí na tela, tá aí essa representação, esse diagrama, esse desenho é muito importante, é básico no mundo da mística, no mundo da cabala. Eu quero começar pelo seguinte: você está vendo que o fundo ali é branco? Não à toa. Os cabalistas vão dizer que a nossa divindade, quase toda ela, a gente não consegue captar, a gente não consegue entender pela nossa mente humana. Então esse branco está representando o que os cabalistas chamam de infinito. Em hebraico é Ein Sof. Infinito, algo que nós nem conseguimos captar. E o que acontece
esse branco, essa luz intensa, ela, num certo momento, ela vai gerar a primeira sefirá, a primeira esfera que começa a se aproximar da nossa mente, ainda está muito longe do nosso entendimento, mas ela começa a se aproximar, é a primeira sefirá, é a primeira emanação, a primeira concretização desse infinito, e os cabalistas, os místicos, vão chamar de coroa, porque está lá em cima, é a primeira coroa. Ali também, basicamente, nós não conseguimos entender o que está lá dentro, por isso que os cabalistas também chamam a primeira sefirá de nada. Esse nada é só um desejo, uma intencionalidade, um potencial. E essa primeira sefirá vai gerar a segunda sefirá. Essa segunda sefirá, que os místicos chamam de Chokhmah, ou seja, sabedoria. O que é essa segunda esfera? Um ponto. Olha só que incrível, um pequeno ponto, minúsculo ponto, microscópico, e nesse ponto está concentrado todo o universo. E como eu disse no vídeo anterior, uma coisa muito interessante, que essa concepção da mística tem pelo menos 800 anos, e alguns dizem muito mais, mas de qualquer maneira pelo menos 800 anos, e se aproxima bastante da noção de Big Bang, que a noção científica da teoria do Big Bang, que todo o nosso universo começou de um pequeno pontinho, uma grande explosão e uma grande expansão. Esse foi o começo. Então essa é a segunda esfera. E além dessa segunda esfera, surge ao mesmo tempo a terceira esfera, que é chamado em hebraico de Binah, que quer dizer entendimento. E essa esfera, então você tem a Chokhmah, a sabedoria, ao lado da Binah, do entendimento. E olha só, a Chokhmah é um aspecto masculino da divindade, e essa Binah é um aspecto feminino. E aquele pontinho da segunda esfera agora vai chegar nessa terceira esfera, como os cabalistas vão comparar isso como um sêmen, e vai entrar na Binah como se fosse um útero. Olha só a ideia aqui, e dali vão surgir, desse encontro, vão surgir as demais sefirot, as demais emanações, como se fosse saindo do útero da Binah. Olha essa ideia, tá bem? Bom, paramos por aqui e voltamos então no Gênesis 1 e 1. Então, olha só, de novo, o Gênesis 1 e 1 está escrito: no início criou Deus, e essa é realmente uma tradução literal do que está escrito em hebraico. Só que os cabalistas vão dizer que nós não devemos forçar a mudança do verbo e do sujeito, não devemos nunca escrever no início Deus criou, não, é para deixar no início criou Deus, criou Elohim. E por que isso? Porque os cabalistas vão dizer que tem uma mensagem mística ali, que está escrito o seguinte: no início, e aí tem um sujeito oculto, na verdade, aí nessa frase, que é o infinito. Então, olha, eu vou colocar aqui como, segundo os cabalistas, deveria ser a tradução. Deveria ser o seguinte: no início, o infinito, essa coisa branca que está por trás da Sefirot, algo que a gente não consegue compreender, no início, esse infinito criou Elohim, criou a nossa concepção de Deus, para nós começarmos a nos ligar mais nessa questão da divindade, porque no infinito, no todo branco, a gente não consegue se conectar. Então aí vem uma questão aí da mística. Então, quer dizer, quando a gente ora para Deus, quando a gente pensa em Deus, a gente não está nos remetendo a esse infinito, porque ali a gente não tem ligação ali. A gente tá se ligando com esferas que foram geradas daquele útero primordial, coisas que chegaram mais perto da nossa compreensão. E aí a gente pode até ligar com uma passagem dos evangelhos,
quando perguntam para Jesus, mas e a grande divindade, o Deus Pai? Ele falou, não, fica comigo, se relaciona comigo, porque lá você não tem acesso. Então aqui a gente pode fazer essa ligação também. Então olha só o que a mística nos propõe. Aqui eu só estou dando um aperitivo para você entender e dar uma espiada nesse mundo. E nesse momento eu quero fazer um convite para você. Olha, nessa sexta-feira eu vou abrir as inscrições para o meu novo curso, A Cabala da Bíblia, Mergulhe na Mística de Teresa de Ávila, dos sufistas islâmicos e dos rabinos cabalistas. Vai começar, esse novo curso vai começar em 31 de julho, tá bem? Na semana que vem, mas as inscrições começam agora nessa sexta-feira. É uma oportunidade única se você quiser conhecer o mundo da mística. Quem acompanha o meu trabalho aqui direto de Israel, ao vivo de Israel, esses cursos são ao vivo aqui de Israel, você sabe que eu não tenho repetido os meus cursos nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu dou um curso e depois eu não repito mais o curso, assim, pelo menos assim tem sido. Então agarre essa oportunidade para você agarrar minha mão, para eu te transmitir o que eu captei, o que eu recebi aqui na terra da Bíblia. Eu quero compartilhar com você esse mundo fascinante. Serão 8 encontros aqui, todos direto aqui de Israel, eu mandando material de apoio, material para você se preparar, para você ler. Os nossos encontros serão via Zoom, sempre com um grupo muito bacana de pessoas como você, pessoas inteligentes, de mente aberta, interessadas também em se aprofundar na nossa tradição bíblica, mas de uma maneira diferente do que a gente vê aí por aí, tá bem? E é um trabalho que eu faço há mais de 2 décadas, de absorver esse conhecimento incrível aqui em Israel e transmitir para você aí, tá bom? Então é uma oportunidade e eu queria te convidar. Então, na sexta-feira, aguarde então um e-mail que você vai receber com todos os detalhes do curso que vai começar, tá bem? Agora você precisa estar dentro da minha comunidade para receber esse e-mail. Se você ainda não está, se inscreva. Na sua inscrição eu ainda te dou um presentinho, um vídeo especial que eu gravei aqui na cidade de Davi, em Jerusalém, com os grandes eventos bíblicos. É muito bacana. E depois, se você quiser se descadastrar, você se descadastra, eu te prometo, eu não vou mais atrás de você, você não vai mais receber nada de mim, tá bem? Eu não vou te perturbar. Mas se você quiser receber os detalhes do curso que vem aí, você precisa estar cadastrada, você precisa estar cadastrado na minha comunidade, tá bom? Então aguarde esse vídeo e enquanto isso, aqui de Israel, como sempre, eu quero te desejar muita paz, muita tranquilidade e muita saúde também, tá bem? Então até lá, até muito breve.